Olá, que bom que você está aqui. Hoje iniciei um pouquinho diferente, não coloquei nenhum vídeo aqui, nenhum vídeo motivacional, nenhuma música, porque eu quero trazer no início desse vídeo hoje um conteúdo a você muito esclarecedor e que acredito que vai começar a construir um pensamento e trazer a você um raciocínio sobre a nossa identidade real e verdadeira. Sabe que é muito interessante quando eu pergunto a uma pessoa que está sendo atendida, alguém que está passando por um processo terapêutico, alguém que está num atendimento, muitas vezes de direção espiritual ou um atendimento espiritual, quando eu pergunto para essa pessoa, por exemplo, quem é você? Ou o que que você responderia se eu te perguntasse quem é você? E as pessoas muitas vezes elas ficam perdidas diante a esta pergunta. E existem alguns relatos bíblicos muito interessantes quanto a esta pergunta e digamos assim, esclarecimento, né? E se você for pesquisar, por exemplo, nos evangelhos, não é Jesus que pergunta, por exemplo, aos apóstolos quem eles são, mas Jesus pergunta aos apóstolos quem dizem os apóstolos, os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, que era Jesus ou quem Jesus era. E é muito interessante essa visão evangélica porque nós, nesta pergunta que Jesus devolve para nós, e vós quem dizeis que eu sou, é uma contrapartida e é uma espécie de nós nos olharmos num espelho. Pode ser que isso agora, nesse início de conversa, não faça muito sentido para você, tá? Mas é sobre também identidade, personalidade e alguns assuntos correlatos que eu quero hoje falar com você. E no final dessa gravação, eu quero orar com você, eu quero rezar com você, tá? Mas vamos lá. Essa parte aqui é um pouquinho mais teórica, mais conceitual, e a dinâmica do tratamento de hoje vai ser um pouco mais assim de esclarecimentos, de teoria, de conceitos, para que depois a gente entre um pouco na parte espiritual. E no início dessa nossa reflexão, é fundamental nós compreendermos uma diferença que existe entre personalidade e identidade. São duas coisas diferentes, não são duas coisas iguais, e muito mesmo menos sinônimos. São coisas diferentes. Personalidade é uma coisa, identidade é outra. E segundo a espiritualidade, segundo o conhecimento que nós temos hoje do mundo espiritual, e também fazendo uma analogia aqui, ou trazendo também para discussão a compreensão que a psicologia, que a neurociência fala sobre isso, nós entendemos que a personalidade, ela diz respeito às características individuais, jeito de ser, emoções, tendências de comportamento que cada pessoa possui. Eu tenho uma personalidade, minha esposa tem outra, você tem outra e assim por diante. Isso é o que nos torna únicos e reconhecíveis perante a sociedade, ou seja, reconhecidos socialmente. Já a identidade é outra coisa. E na perspectiva da palavra de Deus e na perspectiva do conhecimento espiritual, identidade vai muito além de características exteriores. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de usar roupa social, não só pelo trabalho que eu faço, mas porque eu me sinto bem assim, né? E geralmente, se eu não estou de camisa, pelo menos uma camisa de gola polo eu estou. É um estilo meu, uma personalidade minha de me vestir assim, pelo trabalho que faço, pelo cargo que ocupo, por questões também ligadas ao meu ministério espiritual e assim por diante. Agora, a minha identidade não é a roupa que eu uso. Ela vai muito além das características exteriores. Está profundamente enraizada essa identidade em quem nós somos para Deus.
e em Jesus. Ah, mas você está falando isso porque tem aqui todo um tratamento espiritual e coisas desse tipo. Bom, isso também é verdade. E o ponto de referência que eu uso é exatamente a palavra de Deus. Se você quiser usar algum outro ponto de vista, fica a teu critério. Mas o conhecimento que eu quero te trazer aqui, ele é 100% espiritual. Para que haja uma transformação na sua vida, e inclusive na sua materialidade, no seu viver do dia a dia, você possa fazer muitas vezes as mudanças que você precisa. A nossa identidade espiritual, ela é definida pelas circunstâncias. Ou melhor, desculpem, ela não é definida pelas circunstâncias, me corrigindo, e nem pelos traços da nossa personalidade. Mas a nossa identidade, ela é definida por aquilo que Deus declara sobre nós. A identidade, ela não está fundamentada apenas em emoções ou experiências, mas na verdade que fomos feitos novas criaturas em Jesus, chamados para sermos filhos de Deus. Ah, então quer dizer que a gente não era filho? Não. E tem gente que não é filho. Eu já falei para você aqui em algum outro vídeo, alguma outra gravação, que nem todas as pessoas são filhas de Deus. Hoje nós temos mais criaturas do que filhos. Você é um filho de Deus? Não sei. Podemos discutir sobre isso, podemos conversar sobre isso. Eu espero que você seja. Mas, antes de nós sermos filhos, nós somos criatura. Aqui eu teria que entrar em teologia pesada com você e não é o objetivo desse vídeo, tá? Então, se você não entendeu essa parte, não se preocupe. Eu vou lançar uma série de informações, de ensinos, de estudos. Se você quiser vir esclarecer essas coisas assim que são um pouquinho mais complicadas, venha comigo estudar, venha comigo se aprofundar e buscar conhecimento para que você possa, inclusive, encontrar a sua libertação e não só viver uma vida religiosa, mas uma vida plena na espiritualidade, ok? E essa nossa identidade, ela então transcende temperamentos, características pessoais, e ela é a base segura para que a gente possa viver em paz, em harmonia e em plenitude espiritual. E você sabia que até mesmo as pessoas que estão dentro das igrejas, das religiões, cristãs ou não cristãs, fazem uma confusão muito grande com isso? Eu estou usando como referência o texto hoje de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nós estamos iniciando uma nova semana e uma nova reflexão dentro deste mês de novembro, que é um mês dedicado à cura interior, à paz, à harmonia, às questões emocionais e assim por diante, tá? Até os últimos vídeos, as últimas gravações, eu estava usando os textos de Romanos. E eu vou, inclusive, mencionar outras vezes os textos de Romanos, mas agora eu já saio um pouco de Romanos e vou em outras, e vou me aprofundando cada vez mais o conhecimento, o assunto, e trazendo você uma cura interior profunda sobre isso. E eu estou usando como base hoje o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde lá nós lemos: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Deixa de lado um pouquinho a segunda parte desta frase, tá? Nós vamos em outras gravações ao longo desse mês de novembro trabalharmos e meditarmos essa segunda parte, porque tem muita cura interior e cura emocional que a segunda parte desse versículo nos explica e nos traz muito conhecimento, além das teologias, além da religião, além da espiritualidade. Curas emocionais profundas, quando nós entendemos que agora vivo na carne, mas não vivo a carne, eu vivo pela fé.
e mesmo que eu esteja na carne atualmente, ok? Mas vamos nos concentrar nesta frase aqui. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse versículo nos ensina que em Cristo a nossa velha identidade foi crucificada. E agora nós vivemos pela fé, permitindo que Ele viva através de nós. Olha que loucura a espiritualidade. Olha que loucura Deus dentro deste processo da salvação. E não adianta nós perdermos tempo de querer resolver uma coisa que já foi resolvida lá no Gólgota. Eu vejo tantas pessoas, até pregadores, padres, pessoas assim, envolvidas com a igreja, com a espiritualidade, né? E até líderes espirituais de outras religiões, que tentam resolver um assunto chamado salvação, e esse assunto de salvação já foi resolvido lá no Gólgota. Nós não temos aqui que resolver nada de salvação, porque salvos já estamos, libertos já estamos, curados já estamos. Não há nenhuma condenação, nós meditamos isso em Romanos nos dias anteriores. E se não há nenhuma condenação, por que então eu continuo me culpando, eu continuo revivendo, né, as questões ancestrais, eu continuo vivendo esses processos e parece que nunca saio do lugar? Porque a gente muitas vezes está tentando perder tempo em resolver algo que Deus já resolveu, que é a nossa salvação. Eu deixo você com esta breve reflexão sobre o assunto, porque em outros momentos nós vamos aprofundar sobre isso. E não é isto que eu quero dizer agora para você, não é isso que eu quero te explicar. É óbvio que para fundamentar bem tudo isso, eu preciso trazer explicações claras a você. E vou fazer isso nas próximas gravações, porque é um assunto que vai sempre se complementando e as reflexões vão, né, assim, uma vai acrescentando mais conhecimento para a outra, tá? Mas por aquilo que Cristo fez no Gólgota, aquilo que Jesus fez na cruz e que agora ele vive através de nós, nós podemos transformar a nossa personalidade. E o que é a personalidade? Voltando lá no início do áudio, o nosso jeito de ser, as nossas emoções, as nossas tendências comportamentais, aquela ideia rígida que todos os dias eu encontro pessoas assim, nos atendimentos, em consulta, em direção espiritual e assim por diante. Ah, eu sou assim e vou morrer assim. Só falta dizer, Gabriela. Se você não entendeu a metáfora da brincadeira, né, me desculpe. Mas tinha aí uma novela antiga, né, um texto de Jorge Amado, em que a personagem repetia: eu nasci assim, não sei o que, não sei o que, vou morrer assim, e daí dizia o nome dela, tá? Mas vamos lá. Esta ideia falsa de que você nasceu assim e que você não muda, isso é satânico, isso é demoníaco. Não, você pode mudar sim. Agora, se você tem que mudar ou não, não é uma coisa que eu vou dizer para você. Eu acho que com os resultados que você está tendo na sua vida, você já entende e já responde essa pergunta se você precisa mudar ou não. Deixo a reflexão para você. E então, partindo desse ponto da diferença entre personalidade e identidade, compreendemos que todo esse processo de cura interior, ele deve ser iniciado pelo reconhecimento da nossa identidade em Cristo, a pedra angular que sustenta qualquer transformação e nos protege espiritualmente, levando a paz e a harmonia verdadeira. E já que nós entendemos que, com o que Cristo fez na cruz, e é Ele que vive em nós, isso é um convite e uma necessidade de que eu mude a minha personalidade, porque a minha identidade eu não mudo, minha identidade em Cristo é uma só. Agora, a minha personalidade eu preciso mudar.
Eu disse que eu não ia responder, mas acabei respondendo, né? Mas faça uma reflexão você no que você precisa mudar da sua personalidade. E entrando um pouquinho agora de um ponto de vista mais psicológico, emocional, terapêutico e também com base bíblica, eu quero trazer a você os 4 tipos de personalidade: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E é tão profundo esse assunto que esse assunto saiu da teologia, saiu da filosofia e foi parar na academia, foi parar na psicologia, foi virar estudos, inclusive, de leitura corporal e assim por diante. Os 4 tipos de personalidade, e você já sabe que precisa mudar, que precisa corrigir essas personalidades. E vamos agora começar a entender quem é o sanguíneo, quem é o colérico, quem é o melancólico, o que é o fleumático, o que é bom, o que não é, o que precisa ser mudado e como este conhecimento vai ajudar você na sua cura interior. Sanguíneo. Quem é o sanguíneo ou o que é a personalidade do sanguíneo? Sanguíneo é o temperamento extrovertido, o entusiasta. Pessoas sanguíneas são calorosas, comunicativas, repletas de alegria e impulsividade. São uns pavão verdadeiro, né? Na Bíblia, nós temos um exemplo muito claro, o apóstolo Pedro. Este sujeito era sanguíneo 1000%. E por quê? Porque ele tinha um entusiasmo em seguir Jesus, mesmo andando sobre as águas, mas ele também tinha a impulsividade dele de que levou ele a negar Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. Ah, e só fazendo um parênteses aqui, uma curiosidade bíblica para você. E se você tem curiosidade de estudar a Bíblia, espere que logo, 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 nas próximas semanas, eu vou trazer a você uma oportunidade muito interessante de você vir estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, assim, um curso maravilhoso, de uma forma que eu quero trazer a você, assim, simples, sem que você precise sentar num banco de teologia, né, e ficar ouvindo aquelas teorias assim que são pesadas. Eu estudei teologia, eu sei disso. Mas que curiosidade que é essa que eu quero trazer para você? Jesus fala a Pedro: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. O que que é o galo? Se você está pensando naquela na galinhazinha lá, né, o macho da galinha, você está redondamente enganado. O galo era um tipo de instrumento musical, era uma espécie de trompa, de clarinete, que a guarda romana usava para sinalizar as horas e a troca da guarda. Então, lá por umas 3 da manhã, eles faziam uma troca de guarda e depois de manhã de novo eles faziam mais uma troca de guarda. Pela exegese bíblica e pela arqueologia bíblica, supõe-se, né? Não temos exatamente descrito isso nos textos antigos e nem nos manuscritos, mas supõe-se que estava acontecendo a troca da guarda por volta de 5h30, 6 horas da manhã, né? No nosso horário de hoje e assim por diante. E Jesus estava já sendo julgado lá pelo Sinédrio e assim por diante. E Pedro estava lá no meio do povo, negando ele 3 vezes. Daí sai o soldado romano, toca o galo e Pedro cai em si. Fecha parênteses, porque isso era só uma curiosidade bíblica para você, tá? Pedro é o sanguíneo 100%. E qual que é o ponto positivo de quem tem a personalidade sanguínea? Porque nem tudo é ruim do sanguíneo. Nem tudo é ruim. O ponto positivo do temperamento do sanguíneo é a sua energia contagiante. Ele faz rir todo mundo, ele congrega as pessoas, ele é contagiante. Na igreja nós precisamos ter pessoas que sejam sanguíneas.
E o sanguíneo, ele tem uma imensa capacidade de inspirar os outros. Agora, qual que é o lado sombra, o lado negativo do sanguíneo? A falta de controle emocional. O sanguíneo pensa, fala. Ou melhor, nem pensa. Ele fala. O sanguíneo, ele não aguenta, ele não controla a emoção dele. E muitas vezes o sanguíneo destrói as coisas por essa emoção sem controle. O sanguíneo precisa trabalhar o domínio próprio e silenciosamente buscar orientação, não é do psicólogo, do terapeuta, mas orientação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu já cansei de, em consulta, por exemplo, sinalizar para a pessoa que ela precisa mudar. Mas a pessoa não quer. Ela não quer mudar. O sanguíneo, então, ele tem uma rigidez mental tão grande que ele não admite que essa personalidade dele seja ruim, seja negativa. Mas é totalmente negativa. Eu acho que das 4 personalidades é o pior. É o que mais tem problema. E é o que mais sofre depois. Porque ele entra nas ansiedades, entra nas depressões, controle emocional zero. E muitas vezes um falso amor próprio. Sanguíneo sofre muito com o amor próprio que ele não tem verdadeiramente. Porque muitas vezes ele não consegue, ele precisa da aprovação da outra pessoa. Então é um amor próprio muito falso que o sanguíneo alimenta. Tá? E eu, por exemplo, em consulta, eu volta e meia sinalizo para a pessoa coisas que a pessoa precisa mudar, e eu já percebo que a pessoa tem uma personalidade sanguíneo, e é complicado, é complicado. No processo terapêutico é complicado. Na direção espiritual, às vezes, é mais fácil. Por quê? Porque na direção espiritual a gente une muito a parte espiritual, a oração. Muitas vezes precisa até fazer uma desobsessão na pessoa, ao vivo, com câmera ligada, né? Às vezes até há manifestação de demônios e coisas do tipo. Sanguíneo sofre muito de ataque espiritual, tá? Não que os outros não sofram, mas existem tipos de ataques espirituais que o sanguíneo sofre muito, tá? Então, o sanguíneo tem que pedir orientação para Deus, para o Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo, a força ativa de Deus para mudar o sanguíneo. Segunda personalidade, colérico. Quem são os coléricos? Temperamento de líderes. São marcados pela determinação, foco, assertividade. O colérico, ele tem tudo ali, ó. O apóstolo Paulo, por exemplo, nas cartas, não só pela posição que ele tinha na sinagoga, né, inclusive a influência política que Paulo tinha, ele ganha uma carta para ele poder ir perseguir os cristãos antes da conversão dele. Então ele era um homem muito bem relacionado, era um homem assim que tinha um conhecimento, uma cultura, cresceu na sinagoga, foi educado e criado por Gamaliel, um dos maiores é, hebreus, judeus, sacerdotes que tinha na época, né? Paulo é um exemplo clássico de um colérico. Até a organização dos textos. Olha, eu digo para você assim, e eu sempre peço para as pessoas para começarem a ler a Bíblia pelas cartas. Cartas de Paulo. Ali você tem assim uma profundidade teológica muito forte. Os evangelistas, por exemplo, eles são tudo meio perdido, meio sem ordem os evangelhos, né? Ao longo dos anos, a igreja foi organizando os evangelhos. Mas Paulo não. Paulo ele é um colérico 100%. E Paulo, ele é fervoroso. Depois da conversão dele, ele não tem medo de assumir a conversão dele. Ele vai para cima. Olha quantas igrejas Paulo implantou e ajudou os apóstolos a implantarem, né? E Paulo utilizou o seu temperamento para propagar o evangelho, com coragem, com resiliência, na prisão, sobre acusações, mas ele estava lá. Entretanto, qual é a parte negativa do colérico? Muitas vezes o colérico é teimoso, é um pouco orgulhoso,
Às vezes o colérico ele pode cair num autoritarismo, ser autoritário demais, e às vezes até um pouco agressivo. E aqui ele abre um pouco as portas para a intolerância. Ele às vezes, né, afasta a paz, afasta a própria espiritualidade. A transformação interior do colérico, ela passa pelo cultivo da humildade, da compaixão, e compaixão não é ter pena, mas é muitas vezes se colocar no lugar do outro, não tendo pena do outro, mas se colocar no lugar do outro. E uma coisa que transforma o colérico é o perdão. Aprendendo que a verdadeira força está na mansidão e no amor, conforme ensinado pelo nosso único mediador, pelo nosso único intercessor perante o Pai, perante o Eterno, Jesus. Duas personalidades nós já passamos, são 4. Eu ainda vou falar sobre o melancólico e o fleumático. Hoje, a gravação de hoje, ela é um pouco mais teórica, mais conceitual, porque eu preciso dar base a você, não só para você identificar essas características em você mesmo e começar a buscar as mudanças que você precisa, mas também para que você possa ter um entendimento sobre esse assunto e ver que, opa, isso aqui está me prejudicando. Esse traço da minha personalidade eu tenho que mudar. Quem é o melancólico? O melancólico, ele é caracterizado pela reflexão. Os melancólicos, eles demoram para tomar decisões. Os melancólicos, eles pensam, refletem e não fazem. Apesar disso, os melancólicos têm uma sensibilidade e muitas vezes eles buscam um perfeccionismo. Nós temos um exemplo na Bíblia do profeta Jeremias. Jeremias, ele era um melancólico. É o profeta do lamento. É o profeta do exemplo bíblico de carregar com profunda compaixão a tristeza pelo sofrimento do povo. Jeremias é o profeta dos 78 anos do exílio da Babilônia. É com ele que Deus fala e traz a libertação para aquele povo. Mas primeiro Jeremias teve que chorar muito, teve que reclamar muito, ser muito melancólico, lamento. Leia o texto de Jeremias e ali, se você gosta um pouco de história também, exegese bíblica, a parte dos 78 anos de exílio da Babilônia. As qualidades do melancólico incluem uma capacidade ímpar de empatia e organização. Eles são muito organizados, os melancólicos. Não tanto quanto os coléricos, mas são organizados. Mas uma tendência muito grande à tristeza, a pessimismo, a insegurança. Pode abrir portas e os melancólicos sofrem muito com ataques espirituais, ataques emocionais que depois geram depressão e começa com uma depressão espiritual, começa com uma dúvida. Os melancólicos vivem crises de fé e enfraquecimento de fé muito grande. E para esse temperamento, o caminho da cura envolve buscar a alegria no espírito, a coragem para romper com os medos e uma autoconfiança fundamentada no amor incondicional de Deus. Tem uma personagem, ela não é uma personagem bíblica, mas ela é uma personagem que eu gosto muito, eu já li várias vezes o texto que ela escreve, que é um diário, né? Que é Madre Faustina. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar a vida de pessoas que foram transformadas pelo Espírito de Deus, foram transformadas pelo Cristo, né? E que de fato voltaram a ter essa relação com o divino. Eu nunca acendi uma vela para santo. E eu digo a você,
cuidado com a idolatria. Mas se você quer saber sobre santos, conversa comigo, porque o que eu já li sobre histórias de homens e mulheres que foram transformados pelo Espírito Santo de Deus, olha, eu conheço muita história desses homens e mulheres, e não só santos da Igreja Católica, muito pelo contrário. Eu já li, inclusive, muitas biografias de homens e mulheres de Deus que não são santos de altar. Mas cuidado com a idolatria. E Madre Faustina, ela é alguém assim que ela tem muito essa característica melancólica, até por alguns sofrimentos, algumas situações que ela viveu, e o próprio Cristo fala para ela, né, nas alocuções, nas canalizações espirituais que ela ouvia, ele dizia: a Deus o que não agrada é a desconfiança. Você pode chegar para Deus do jeito que você tá, com um monte de erros, problemas, você sempre cai nos mesmos vícios, mesmas. Deus não está preocupado com isso. Deus ele é especialista em fazer novos começos. Mas o que a Deus não agrada e que é realmente uma coisa que deixa Deus assim, será que dou mais uma chance para esse aqui? É a desconfiança. E a quarta personalidade, o fleumático. O fleumático, ele é uma personalidade calma, paciente, ele pacifica, ele é pacificador. Nós temos um exemplo na Bíblia, no Gênesis, Êxodo e ali por diante, de Abraão, por exemplo. Ele personifica muito esse temperamento do fleumático. Ele demonstra muita fé, Abraão. Aquela promessa que demorou tantos anos para que se cumprisse, se cumpriu porque Deus é um Deus de promessas e Deus não deixa devedor quem de fato o louvam e se ligam a Ele. E as promessas que Ele tem na sua vida vão ser cumpridas. E com Abraão foi assim. E ele demonstrou fé o tempo todo. Os fleumáticos, eles são muito pacientes. O fleumático, ele concilia. Ele é muito conciliador diante das situações de conflito. As forças do fleumático são a estabilidade emocional e uma serenidade que ele tem. E qual que é o seu ponto fraco, ponto negativo? O fleumático, ele é passivo demais. Resiste às mudanças. É alguém também que sofre muito com a opinião dos outros. E ele daí vai mexendo e aquilo fica dentro dele borbulhando, ele não consegue muitas vezes fazer as mudanças que são necessárias, ele é resistente às mudanças. O que pode muitas vezes levar o fleumático a uma complacência espiritual, a um desânimo. E qual que é o conselho para quem tem essa personalidade fleumático? Manter a fé ativa, a consciência desperta, evitando o conformismo e nutrindo um relacionamento vibrante com Deus para florescer na paz e na ação, para que possa tomar decisões, fazer e ir para frente. Eu acho que você deve estar aí agora pensando, nossa, mas eu sou um pouco fleumático, eu sou um pouco melancólico, colérico, sanguíneo. E você tem razão. Nós não somos só sanguíneo, nós somos um pouquinho dos quatro. Mas uma dessas personalidades ela está mais evidente em cada um de nós. Só que você não é a sua personalidade. E se eu estou trazendo esse assunto para você, não é para que você fique preocupado com a sua personalidade. Você viva a sua identidade e o que eu apontei aqui, olhe para você, faça uma reflexão profunda e veja, isso aqui da minha personalidade eu tenho que mudar. Porque senão eu estou longe, anos-luz, de viver a minha verdadeira identidade. Em todos os temperamentos que eu coloquei aqui para você, personalidades, os portais espirituais abertos por falhas emocionais e comportamentais podem trazer angústia, afastamento de Deus,
doenças do espírito, doenças da alma, que depois se transformam, inclusive, muitas vezes em transtornos emocionais, em transtornos psiquiátricos. E isso vira amargura, vira orgulho, vira medo, vira ansiedade. Tá vendo como é importante você identificar os teus pontos de personalidade que precisam ser mudados? Para que a cura interior seja profunda e você se livre da amargura, do orgulho, do medo. Do medo. Quanta gente vive medo hoje. E o medo gera o quê? Ansiedade. Porém, quando cada temperamento é dirigido e transformado pelo Espírito Santo de Deus, essa força ativa de Deus dentro de nós, esses temperamentos, essas personalidades, elas se tornam canais de cura. Então, se você identificou que você é sanguíneo, não se sinta em culpa por isso. Tá bom, eu sou sanguíneo. Então agora eu vou mudar. As personalidades precisam ser canais de cura, de sabedoria, de amor, de paz, e não de culpa. Ó céus, ó vida. Não, mude. Você pode mudar e você deve mudar. Assim, independente do temperamento, isso aqui é sério, pessoal. Os portais espirituais abertos por essas falhas emocionais, independente do temperamento, a palavra de Deus nos chama para vigilância. Se você sabe que você tem características do colérico, fique vigilante de hoje em diante, faça as mudanças que você precisa fazer e fique vigilante. Para a transformação pela renovação da mente e uma prática dos frutos do Espírito. Sobre os frutos do Espírito eu vou falar em outra gravação, em outro atendimento. Mas quais são os frutos do Espírito? E a gente começa a demonstrar os frutos do Espírito quando nós corrigimos os erros da nossa personalidade e vivemos a nossa identidade. Os frutos são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Quem vive essas coisinhas aqui que eu acabei de dizer para você, tem uma vida perfeita. E essa transformação, ela traz verdadeira cura interior, emocional, espiritual. E conduz você a uma vida de harmonia, de paz, de plenitude no mundo? Não, em Deus. Esse entendimento que eu estou trazendo a você ajuda no tratamento da cura interior, a reconhecer a nossa natureza, a necessidade de mudanças sob a graça de Deus. A confiança no perdão dele, a força de Deus, para que cada personalidade possa viver plenamente o seu propósito divino em paz e em comunhão com Deus. Eu sei que é um conteúdo extenso, pessoal. Eu precisava fazer essa gravação para vocês, trazendo esse conteúdo. Já são aí quase 40 minutos de gravação, né? Só falando, só falando, só falando. E como eu disse a você, o atendimento de hoje ele é um pouquinho diferente. Ele é um atendimento mais assim, teórico, tá? Mas agora eu quero orar por você. Eu quero rezar por você. E eu vou usar como base um texto que se chama uma bênção sacerdotal. Essa bênção sacerdotal, ela está no livro de Números, no capítulo 6. Bem no finalzinho do livro, do capítulo 6 do livro de Números, tá? E eu quero usar esta bênção sacerdotal e orar por você através dessa bênção sacerdotal. Então eu vou convidar você agora que você feche os teus olhos e mesmo que seja um momento breve de oração,
mas eu quero tornar esse momento muito profundo. Então eu sugiro que você feche os teus olhos, se você quiser fazer aquele processo de respiração que te ajuda a relaxar, se conectar, faça, que sempre é bom e oportuno, oxigena teu cérebro, as coisas melhoram, tuas emoções ficam mais afloradas e assim por diante. E eu vou colocar aqui uma música, que por sinal é uma música que eu gosto muito, e que essa música fez parte da minha vida num momento onde eu estava fazendo uma, não é transição de carreira, porque eu já trabalhava com a espiritualidade, mas quando eu tomei uma decisão de assumir o meu ministério espiritual 100%. Então eu convido a você agora a pensar um pouco sobre você em Deus. E que essa música possa te ajudar a você refletir sobre isso. E eu vou encerrar essa gravação daí, orando por você e deixando a bênção sacerdotal sobre a sua vida, sobre a sua identidade, para que você possa ser reconstituído hoje, ser transformado pelo conhecimento que você está adquirindo e pela graça de Deus agindo em você. Feche teus olhos. Comece um processo de respiração. Vai pensando um pouco sobre quem você é. Vai pensando um pouco sobre o divino que está em você. Feche teus olhos e não fale nada agora, mas medite nisso que você vai estar ouvindo, nesta letra dessa canção que você vai estar ouvindo, e vá se entregando para a transformação que o Espírito de Deus pode trazer para você. Imensa graça de te recebi, amor igual ao teu não encontrei. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou para trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz. Teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Imensa graça de te recebi, amor igual ao teu não encontrei. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou pra trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz. Teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Não há o que eu possa fazer, somente preciso crer que tudo está completo. Me amaste pelo que sou, não por aquilo que sei. Tu escolheste a mim. Oh, não há o que eu possa
crer que tudo está completo. Me amaste pelo que sou, não por aquilo que sei. Tu escolheste a mim, graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão, nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão, nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Graça real, amor verdadeiro, me chama de filho, chamados a reinar. Deus eterno e todo-poderoso, Altíssimo Senhor Deus, hoje convidas, chamas de filho, de filha, e convidas a reinar a Mariane, a Ana Brígida, a Odila, a Tayla, a Cláudia, a Thaís, a Ilse, a Sebastiana, o Telmo, o Miguel, o Daltron, o Leandro, o Manuel, o Juscelino, a Terezinha, o Juvenal, o Reginaldo, a Maiara, o Bernardo, o Douglas, o Jorge Luiz, o Eduardo, a Maria Lúcia, a Marcilene, o Alexandre, o Anderson, a Gisele, o Janilson, o Everton, a Josiane, a Cleia, o Luciano, a Lucelena, a Ludmila, a Rosileia, a Letícia, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, a Janaína, a Ieda, o Paulo Ricardo, o Henrique, o Rafael, a Bibiana, o Anderson, o Caio, a Cláudia, o João Gabriel, e eu também, Pai, mais uma vez, me chama de filho e me chama para reinar. João Luiz. Pai, tu conheces cada um desses, Pai. Tu conheces cada uma dessas pessoas que foram aqui mencionadas, que estão aqui, Pai. Tu conheces a identidade de cada uma delas. E conhece também a personalidade de cada uma delas. E na tua infinita bondade, Pai, tu não olhas a nossa personalidade. Coloca o teu Espírito em nós, para que por esta força transformadora nós possamos mudar a nossa personalidade. Mas tu, Pai, pela tua bondade, não olhas a nossa personalidade, mas olha a nossa identidade no teu Filho, a nossa identidade naquele que morreu por nós, naquele que nos trouxe o reino e nos ligou novamente ao teu reino, Pai. É por isso, Pai, que agora de forma muito profunda eu canalizo esta bênção sacerdotal, esta ativação espiritual e profética nesse teus filhos e filhas que estão aqui, que através do sacrifício, que através da morte, da paixão, da ressurreição, do nosso mediador, do nosso Salvador, do nosso único intercessor perante ti, Pai, aquele que nos ligou novamente a ti, Jesus, nós possamos identificar o que precisamos mudar, vivermos a nossa verdadeira identidade nele, para ele
para que possamos viver em plena comunhão contigo, eterno e altíssimo, Deus Todo-Poderoso. És conhecido, Pai, como Jeová Jireh, aquele que faz prosperar, que não deixa que nada falte. És também conhecido nas Escrituras como Jeová Rafá, aquele que cura. Cura o físico, cura a mente e cura o espírito. És conhecido como Jeová Sabaó, aquele que é o Senhor dos exércitos, que batalha, que vai adiante de nós. E és conhecido também como Jeová Shalom, aquele que nos traz a plenitude do Espírito, a paz. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor faça brilhar a sua face sobre você e te favoreça. Que o Senhor, o Altíssimo Deus, Jeová, olhe com bondade para você e te dê a paz. Aproveite esse momento, mesmo que a gravação encerre. Faça teus agradecimentos, tuas orações pessoais. Coloque a situação que você mais precisa hoje desta paz. Pode ser uma situação na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho. Pode ser que essa paz que você precisa seja uma cura física, uma cura emocional, uma cura mental. Mas que o Todo-Poderoso, através do nome e do sangue do seu Filho, traga a você a paz. Sou muito grato ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo, que me sustentou até aqui e continua me sustentando, que está me permitindo trazer esse conhecimento, trazer estas reflexões a todos esses que a espiritualidade colocou no meu caminho. E mais uma vez eu peço a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre cada um que está participando deste atendimento, deste mês voltado à cura interior, à cura emocional, à busca pela harmonia, à busca pela paz. E que, aonde você está agora, você sinta a presença de Deus, você sinta o Espírito Santo agindo e você seja envolto, transformado, coberto, protegido pelo sangue. A bênção de Deus desça sobre você e que o Altíssimo Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Sabaoth, Jeová Shalom e tantos outros nomes, Pai, que tens, olhe com bondade para você e te dê a paz que você precisa hoje. Gratidão, gratidão, gratidão.